Então tá bom, vou tentar ser breve aqui, que às vezes eu falo muito, mas vamos lá. Então vamos lá então. Então, meu título do meu TCC, do meu trabalho é a gamificação como abordagem e metodologia de ensino e aprendizagem, né? E apresentando um pouquinho assim da minha identidade, né? Quem eu sou, né? Então eu nasci em Itajubá, sul de Minas, em 1978, né? Sou casado com Sandra Leia, tenho uma filha de 5 anos, Maria Elisa. Atualmente moro em Itaiobeiras, norte de Minas. Concluí os meus estudos básicos na cidade de Itajubá, em 1999. E em 2006 eu comecei a filosofia em São Paulo. Depois, em 2006 eu concluí, né, a filosofia em São Paulo pela Unify. E em 2007 comecei o curso de teologia pela Facapa, Pouso Alegre. Eu estava no seminário estudando para padre, deixei o seminário em 2009 e em 2010 a 2012 eu trabalhei como agente socioeducativo na Fundação Casa em Campinas, onde eu trabalhei com alguns projetos com os jovens que incluía jogos, né? E em 2012 a 2019 eu passei a atuar como professor de filosofia na educação básica na cidade de Indaiatuba, São Paulo, onde eu fiz minha segunda licenciatura em pedagogia pela Uninter, semipresencial. Nesse período, uma cidade assim, muito boa para trabalhar na educação, muito bem estruturada, as escolas, salas de informática, tablets para os alunos, muitos jogos, um jogo, um projeto de jogo que é o Laboratório da Mente. Então eu trabalhava muito com os jovens, com as crianças na verdade, né? Porque era ensino fundamental 1, educação básica, né? E isso tudo faz parte da minha vida, né? E 2020 até esse momento eu estou como supervisor educacional na cidade de Itaiobeiras, na Escola Municipal João da Cruz Santos, né? E também atuo como professor de sociologia. Eu estava dando aula no ensino médio. Tudo isso influenciou na minha escolha do tema, né? Então, devido aí às dificuldades encontradas também com esses jovens. Então, assim, parte da motivação para esse trabalho está na minha biografia de vida, no gosto pessoal por questão de jogos, games, né? Pelo gosto com a informática, tudo mais, e também para o meu trabalho como supervisor, como professor. E a outra parte que motiva muito ao trabalho, a essa pesquisa, foi a curiosidade, né? Evoluir, ampliar horizontes, entender o conceito da gamificação, que é algo recente. E justamente por isso, né, me veio aí como aplicar os elementos do jogo, isto é, a dinâmica, o sistema de pontuação, motivação, avanço de nível, mecânica, tudo aquilo que faz parte dessa abordagem que eu descobri depois que não era só uma metodologia, mas era uma abordagem, né? E como aplicar tudo isso no processo de ensino-aprendizagem? Como colocar a gamificação no contexto escolar? Então, a falta de motivação dos alunos, o pouco envolvimento com as atividades, principalmente no ensino médio, né? Dei aula para eles, muitos alunos com celular na sala de aula, praticamente todos, né? Difícil competir com a tecnologia. Então, quais são as necessidades dos alunos? O que pode levar determinado grupo de alunos a realizar aquilo que é inicialmente proposto? Por que estão ou não se sentindo motivados? Então, gamificação tem tudo a ver com isso, tem a ver com motivação também, né? Então, o objetivo geral foi explorar a temática gamificação na educação, como proposta de engajamento dos alunos, né? E também como estratégia de aula. Porque nesse primeiro instante, quando eu comecei o trabalho, eu vi a gamificação como uma estratégia, como uma metodologia a ser colocada na sala de aula, para um conteúdo, para uma matéria, né? Para um determinado componente curricular. Mas ao longo do processo da pesquisa, eu descobri que a gamificação é vista, entendida como uma ampla abordagem, né? Não só como uma metodologia. Então, eu até modifiquei um pouco o título do TCC, né? Incluindo aí o conceito de abordagem, né? Os objetivos específicos, né? Só um minutinho. Os objetivos específicos, esclarecer o conceito de gamificação, apresentar as evidências, né, que a gamificação tem trazido motivação, engajamento, por onde tem sido aplicado esses princípios, seja no campo empresarial, no campo de ambientes de aprendizagem, e inferir, né, a partir dos estudos aí, que a gamificação pode provocar mudança de comportamentos, né? Então isso é visto em todos os estudos que eu fiz, né, que realmente o comportamento muda.
Até cidades, né, fizeram, colocaram o projeto de gamificação, inclusive, por exemplo, a Flora Alves conta sobre a questão da multa, né, numa cidade, e aí quem é o bom motorista era premiado em vez do mau motorista, então não vou entrar muito em detalhe porque estende, né, a apresentação, mas cidades fizeram isso, colocaram em prática os princípios da gamificação com sucesso. Também um objetivo específico, relacionar, explorar e analisar as teorias, né, que dão embasamento à gamificação na aprendizagem, explicar as principais diferenças entre o que se entende por games e gamificação, assegurar que se possa entender quais são os passos necessários para a gente implantar, né, um sistema de aprendizagem gamificado dentro de uma sala de aula ou dentro de uma escola. E esclarecer que a motivação, né, que ela é muito importante no estudo, seja ela intrínseca ou extrínseca. E aí foi muito bom o encontro que eu tive com o livro Motivação 3.0, né, de Daniel Henrique Pink. Bom, a justificativa, a relevância do tema, um tema ainda não consolidado, pouco estudado fora do campo científico. Né? Hoje, se você perguntar para qualquer professor, eles entendem gamificação como introdução de jogos, na verdade. Né? Então, acha que gamificar uma aula é você levar jogos de tabuleiro ou jogos digitais, né, para a sala de aula, levar os alunos para uma sala de informática ou então um software de aprendizagem. Eles não têm o entendimento da gamificação como a introdução dos elementos do jogo em um ambiente de não jogo, que é a mais famosa frase aí, colocada por todos os escritores, né? Burke, Capri e também todos aqueles que estudaram esses grandes estudiosos aí. Né? Então, assim, a justificativa é justamente isso, né? A gamificação no processo de ensino-aprendizagem, como uma estratégia que pode ser utilizada porque tem trazido bons resultados, né, conforme Alves em 2015. Também é um recurso jovem, então precisa ser explorado, precisa ser ampliado ao conhecimento e estendido isso, né? Então eu espero que isso possa cada vez mais ser estudado e colocado em prática, porque eu achei muito interessante, né? E a metodologia, né? Para o presente estudo, né? Então foi feito um estudo de caráter bibliográfico, inicialmente aí no Google Acadêmicos, depois eu fui para o Doceiro, também Pendrive e outros, fui baixando livros, né? Também adquiri 2 livros e outros que foram indicados, inclusive a tese de Marcelo Luiz Fardo, né? Pela Neilani, também li, muito bom. Então, alguns principais autores estão aí, alguns eu encontrei em inglês. Infelizmente não deu tempo de estudar os originais, eu consegui depois, recentemente, os originais em inglês, né? De alguns de Capra, por exemplo, de Burke, só que não consegui ainda, não deu tempo de estudar, né? Então eu fui por aqueles que estudaram, né? Então Flora foi muito importante, Marcelo Luiz Fardo, também aí esse Sabá, né? E esse período, né, de tempo de 10 anos foi importante, né? Mais recente, com exceção aí de John Huizinga, que é um clássico da literatura que fala sobre jogos, que é aí de 1908, né? E tem aí essa edição de 2000. E Mihaly, né, 2008 também, que eu usei sobre a teoria de fluxo, né, para entender um pouco a questão da motivação. Bom, no primeiro capítulo que foi do trabalho, eu abordei o conceito, né, a definição de gamificação e o histórico. Então, desde Nick Pinning, que é aí todo mundo tem um consenso, né, de que ele trouxe essa ideia de gamificação para um ambiente de não jogo, né? Ele criou uma consultoria e praticou esses princípios. Então, de 2002 a 2003. Só que isso ficou um pouco esquecido até que as grandes empresas como Nike, Samsung, Siemens, Microsoft, Exército dos Estados Unidos, tantas outras empresas foram aplicando esses princípios da gamificação e foram tendo resultados positivos cada vez mais, né? E plataformas de aprendizagem, Khan Academia, Class Dojo, nós temos o próprio Google Earth, né, que trabalha também com os princípios da gamificação, onde você aprende jogando, e isso foi cada vez mais se estendendo, né? Então as pesquisas foram avançando também. Em 2013, a primeira convenção internacional sobre o tema, né, lá em São Francisco, Califórnia, e
até hoje, né, os estudos têm se multiplicado com referência aí à aplicabilidade da gamificação, tanto em plataformas de aprendizagem online, tanto em consultorias, empresas e também nas escolas, né? Então isso tem tido resultados positivos. Nós temos aí, né, dentro desse conceito de definição, o que é jogo. Então, é bem falado, Alves mesmo esclarece, né? Quando você tem, é como se fosse uma etapa, você tem o que é jogo, é brincadeira, né? De início é brincadeira. E quando a brincadeira ela estabelece uma regra, ela se torna um jogo, né? E esse jogo, o jogo ele é tão imersivo, né? No dizer aí de Huizinga, que cria aí uma aura mágica em torno da pessoa que está jogando, que a gente acaba esquecendo um pouco dos problemas da vida, né? Então aquilo é algo prazeroso, é voluntário, né? O jogo traz a pessoa para uma outra realidade, onde é possível vivenciar tragédias também, né? Então sem correr o risco da tragédia. Então tudo isso é um universo mágico que cativa cada vez mais as pessoas, né? E então quando você passa da brincadeira para o jogo, nós temos hoje esse jogo evoluindo para os games, né? Então, na verdade, games são jogos, mas quando a gente fala em game, a gente pensa em algo online, digital, né? E os jovens, as pesquisas mostram bem isso, né? Eu até coloquei no trabalho a pesquisa Game Brasil, que mostra quase 75%, né, desse aumento do público de jogos no Brasil e de todas as etnias, né, de todas as classes sociais, né, no independente. Hoje todo mundo tem acesso a um celular. E do game para a gamificação é um pulo, né? Porque é você, primeiro, pegar esses elementos dos games, e não só de qualquer game, mas os chamados jogos sérios, né? Os serious play. Então, a partir dos jogos sérios, daqueles que estão ligados com aprendizagem, com simuladores de algo real, a partir disso aí você estabelecer uma pirâmide de conhecimento, né? Onde você está ali diagnosticando em qual etapa da gamificação você pode estar incluindo os elementos dentro de um processo de aprendizagem, né? Então é por isso que Burke, Vianney e Capra vai falar que a gamificação, né, é a utilização desses elementos dos games em ambientes ou situações de não game para motivar e engajar pessoas a fim de alcançar algum objetivo, auxiliar na resolução de problemas e ou situações reais ou promover aprendizagens significativas. Então, no capítulo 2, eu vou estar ligando, né, a questão da gamificação, o conceito, né, o histórico, tudo com a questão da aprendizagem. E aí foi essencial o estudo, né, resumindo aí nessa pirâmide aí de Verbar, né? Verbar, não sei falar, pronunciar direito, né? Flora Alves trouxe, mas todos os outros livros que eu li, direto ou indiretamente, estão falando desses três elementos, dessas três grandes áreas, na verdade. Dinâmica, mecânica e componentes. Nós temos aí uma diferenciação quando a gente estuda a questão da motivação, que nós vemos que, por exemplo, a área de componentes está mais ligada com as motivações extrínsecas, né? Que são aí os pontos, placar, avanço de nível, né? A questão do avatar, coleções. Então, os componentes estão muito ligados a motivações extrínsecas. E muitas vezes as pessoas, quando vão aplicar os princípios da gamificação, confundem, colocam apenas insígnias, né, pontos, placares, ranqueamento, e acham que isso já é gamificar, né? Ou seja, utilizam os componentes, a base da pirâmide. Mas a gamificação ela vai muito mais além, né? É necessário que você utilize não só dos componentes, porque os componentes, segundo Flora Alves mesmo, ela coloca como se fosse o substantivo, a mecânica é como se fosse o verbo, a ação, né? E a gramática, o que une tudo isso, o que faz funcionar, é a dinâmica. Porque a dinâmica envolve emoções, envolve narrativa, envolve a ideia de progresso, e progresso é essencial para o ser humano se sentir motivado, né? Ninguém se sente motivado se não consegue progredir. Então, dentro de um sistema gamificado, é necessário cuidar da questão do progresso. E isso vem justamente com uma atenção à parte da mecânica, que é os desafios, feedback constante. Então, se a gente pensar numa sala de aula ou pensar num sistema de aprendizagem, o professor ele precisa estar muito presente e o tempo todo apresentando respostas aos desafios colocados, né? O feedback,
E esse feedback não precisa ser como como o Daniel Henrique Pink fala, né? Não precisa ser através de coisas físicas, ou medalhas, ou pontos, mas pode ser por um elogio, pode ser assim para você estar motivando mesmo, né? Com palavras ou com atitudes, os jovens, os adolescentes, diante daquele desafio, daquela proposta de trabalho. Então o feedback é muito importante, deve ser constante, né? O sistema de recompensas ele deve ser equilibrado, o desafio também, e aí entra muito, né? Já adiantando aqui, vamos para a questão de Mihaly, né? Quando descobri aí a teoria de fluxo do Mihaly, foi muito interessante para o trabalho. Por quê? Porque justamente quando a gente olha para a pirâmide, a gente vê a questão dos desafios, que faz parte da mecânica. Quando um jovem, né, pensando na escola, se as habilidades que ele tem estão muito abaixo do nível de desafio proposto para ele dentro da sala de aula ou na escola, ele pode sentir apatia, dizer eu não consigo mesmo, eu sou um fracasso, eu não vou conseguir, né? E aí pode se destoar para vários, né, inclusive disciplina, ou então ansiedade, é o contrário, né? Quando a habilidade é baixa, quando o jovem, o adolescente, a criança, a habilidade não chega a ser a nível do desafio proposto, né? Aí ele vai sentir ansiedade. Por quê? Porque se ele começa com a preocupação, aquele jovem, obviamente, né, que está preocupado com o resultado, né, em atingir os objetivos. Tem o jovem que não está nem aí, então ele vai sentir apatia mesmo, um desafio além das suas capacidades. Mas aquele jovem que apresenta um desafio para ele, acima das suas capacidades, das suas habilidades, naquele momento, naquele instante, ele vai se sentir preocupado, né, com as notas, vai se sentir preocupado com a pressão que pode sentir até da família, né? Ou do professor, porque quer agradar o professor, né? Ou diante dos colegas, a questão do próprio status. E isso vai gerar ansiedade. Então isso atrapalha atingir o estado de fluxo, que seria aí adentrar o círculo mágico de Huizinga, né? Da mesma forma que quando um jovem tem muita habilidade, a habilidade desenvolvida, melhor dizendo, né? Diante de um desafio que se torna muito um desafio assim aquém das suas capacidades, né? Então esse desafio também pode causar apatia ou então o tédio, né? Então um jovem que a gente presencia isso nas salas de aula, né? Eu mesmo presenciei, né? Porque às vezes a gente tinha que equilibrar isso. Tinha alunos que não sabiam nem ler e escrever no ensino médio, infelizmente, nem sabiam ler e escrever direito no ensino médio, enquanto outros estavam muito mais avançados. Então é difícil, às vezes, na sala de aula você equilibrar isso. Mas aí você percebe que muitas vezes para um aluno aquilo se torna preocupante, enquanto para outros se torna um tédio, né? A aula fica chata. E para atingir então esse estado de fluxo é preciso que a gente tenha esse equilíbrio entre os desafios propostos e as habilidades cognitivas, as habilidades socioemocionais, né? E aí é importante entra um elemento da constrição, né? O que vai delimitar os desafios para que não sejam muito fáceis, mas também nem muito difíceis, né? Não sejam muito difíceis. E durante todo esse processo, para atingir o equilíbrio, é óbvio, é preciso que existam algumas recompensas para continuar a progressão, a motivação e o feedback constante, para que, assim como no jogo, quando você joga, você tem feedback o tempo todo, né? Então, por exemplo, a plataforma do Lingo, que eu acessei, comecei a jogar para ver, né? Aprendendo inglês jogando, o tempo todo você recebendo feedback, e aquilo vai motivando você a aprender mais. Se você entrar na Clan Academia, muito mesma coisa. O Crash Dojo que eu visitei também, então eu andei visitando algumas plataformas e é muito interessante isso. É possível transportar isso para um ambiente de aprendizagem sem a tecnologia? Sim, é possível, né? Então é possível, desde que o profissional também entenda quais são esses elementos mais importantes. Por isso a importância daquela pirâmide de Verbal, né? Estudar cada elemento, como aplicar cada um, perceber que precisa ter um equilíbrio entre o desafio e as habilidades de cada estudante, né? Que precisa haver progressão, que é importante as recompensas, o sistema de recompensa e muito importante o feedback positivo do professor, né? Não só o negativo, não só o sistema de punições e recompensas, como fala Henrique Pink, né? Que é o capítulo 3. Mas, concluindo aí essa parte do capítulo 2, né? Que fala da gamificação, então o estado de fluxo é justamente quando o jovem, no caso jogador, ou caso aluno, né? Ele vai realizar a atividade pelo valor em si da atividade.
não por uma recompensa extrínseca, não porque ele quer uma nota, não porque ele vai passar de ano. Ali a realização da atividade é porque algo motivou ele intrinsecamente, né, dentro dele mesmo. Né? Então o estado de fluxo é esse estado de relaxamento, esse estado em que o aluno, no caso, ele tem uma certa segurança, um certo controle daquilo que ele está fazendo, né? Mas ao mesmo tempo mantém ali o desafio, né? Ele se sente impelido a continuar aprendendo, né? Mas um certo relaxamento porque não está aquém das suas capacidades, né? E também não é um desafio muito fácil, né? Então ele tem um certo ganho nisso, uma progressão. Então o estado de fluxo é muito importante nessa questão da aprendizagem. E aí, obviamente, tem que respeitar os estilos de aprendizagem de cada estudante, né, de cada pessoa envolvida nesse processo. Inclusive, né, no meu caso mesmo, né, quando eu comecei a fazer o trabalho, né, eu não estava muito motivado, né, porque o tempo era escasso, porque eu estava em 2 serviços, porque tinha muitos outros, né? Mas aí quando chegou as férias e eu comecei a me dedicar ao trabalho, praticamente eu entrei no estado de fluxo, né? Porque eu fui encontrando os livros, fui estudando, fui lendo e aquilo foi me motivando e eu fui gostando do conteúdo, né? Então isso aí a gente percebe que realmente acontece, né? Mas são vários fatores, né? Que estão implicados nisso daí. Bom, na questão da motivação é muito importante, por isso eu coloquei um capítulo só dedicado à questão da motivação, né? A motivação e a aprendizagem. E baseei esse capítulo principalmente no livro Motivação 3.0 de Daniel Henrique Pink, 2019, no qual ele estabelece uma relação com a nossa atual conjuntura social, com o nosso estágio da humanidade, né? Ele diz que nós somos como um sistema operacional de um computador, que é a sociedade, né? Nós tivemos um primeiro nível, que é no qual nós estávamos preocupados com as necessidades básicas, comer, sobreviver, reproduzir. E depois a sociedade evoluiu para um segundo nível, a motivação 2.0, no qual foi preciso criar um sistema ético, né, onde você punia, né, e recompensava. Punia os comportamentos inadequados e recompensava aqueles que eram adequados. Os grandes sistemas éticos, a era axial, o surgimento das grandes religiões, como nós temos hoje, o próprio cristianismo, hinduísmo, islamismo, né, é muito importante nessa construção desse sistema ético. Então, o famoso vigiar e punir de Foucault, né? De Michel Foucault. Então, assim, recompensas e punições. Foi o segundo estágio. E nós ainda estamos muito presos a isso, principalmente na escola, né? onde os alunos são muito punidos pelos seus erros e não são tão compensados pelos seus acertos. Então, assim, não há tanto um feedback positivo, mas um feedback negativo. E isso pode conduzir, inclusive, a indisciplinas, né? A maus comportamentos. Segundo o Pink, é como ele vai dizer ali, né? O contrário de autonomia é controle. E como estão em polos opostos, né, da bússola comportamental, apontam para destinos diferentes. O controle leva à obediência e a autonomia leva ao engajamento. Então hoje se fala muito em autonomia. A BNCC traz isso, né? Hoje se fala muito em dar autonomia para o estudante, a questão da autogestão, da aprendizagem colaborativa. Então tudo isso é importante nessa nova era, que é a motivação 3.0, na qual o Pink estabelece esses 3 elementos importantes. A autodeterminação, né, a autogestão do processo, a conexão com os outros, na questão da colaboração, do trabalho em equipe, a questão do mundo conectado mesmo, né? E o propósito. Hoje se vê muito um propósito naquilo que se faz. Mesmo os jovens hoje, que a gente acha que não tem propósito nenhum, mas como eu trabalhei com eles, os adolescentes no ensino médio, eu vi que sim, né? Alguns estão perdidos, mas eles querem encontrar um propósito naquilo que eles estão fazendo. Não querem estar na sala de aula só para aprender um conteúdo qualquer, né? É preciso mostrar para eles que aquilo é importante, que tem um objetivo e não só a meta, né? Como eu falo no trabalho, eu bem coloquei lá que a questão meta é algo que a gente cumpre com um prazo determinado. É aquilo que você passar de ano, alcançar a nota do bimestre, tirar uma nota boa na prova, mas o objetivo é muito mais além, né? Então é preciso mostrar um propósito também. E a motivação, ela está muito ligada à questão da gamificação, porque é ela que vai dar como vamos dizer assim, o professor vai conseguir perceber, né, aonde que ele tem que atuar,
Como que a classe está se sentindo? É importante fazer essa pergunta, né? Como que os alunos estão se sentindo? Qual o nível de engajamento, né? Será que eu estou atingindo essa motivação? O que eu preciso mudar? Onde eu preciso mexer? São nos desafios, né? São nas recompensas? Será que eu preciso dar mais feedback daquilo que está acontecendo? Será que o vigiar e punir está funcionando? Será que eu preciso... como que eu preciso trabalhar tudo isso? Então, é importante estar sempre atento à questão da motivação. Por isso que Daniel Henrique Pink vai, né, resumindo, assim, já concluindo o terceiro capítulo, ele fala sobre as tarefas algorítmicas e também heurísticas. Né? A algorítmica é aquela que não exige tanta criatividade, né? Aquela rotineira. Então, essas tarefas algorítmicas, de que não exige tanto o raciocínio lógico, a reflexão em cima do que se está fazendo, né? O que não existe tanta inventividade, criatividade, a motivação extrínseca pode funcionar, né? Mas só que precisa que você justifique a necessidade, né, de realizar aquela atividade, que você se coloque no lugar do aluno, reconheça que a tarefa é tediosa, que você tenha empatia, né? Olha, vocês precisam mesmo fazer isso, não é chato, né? Não é legal, mas isso faz parte de algo maior, né? Isso faz parte de um processo de aprendizagem. Né? Permita que os alunos realizem a tarefa, a atividade com autonomia, não, né, mostrando já o caminho, né? Então, esses 3 passos são importantes para tarefas algorítmicas. Aquelas que exigem menos esforço cognitivo dos alunos, aquela que muitas vezes até mesmo o desafio está aquém das capacidades, né, das habilidades. As habilidades estão maiores, mas são tediosas às vezes, mas é necessário fazer. E existem as tarefas que são heurísticas. Nesse caso, é preciso prestar atenção na motivação intrínseca. Então, Henrique Pink vai dizer, né? Toda recompensa extrínseca deve ser inesperada e oferecida somente depois de completar a tarefa. Porque ele vai bater muito nessa tecla. A questão da cenoura, o chicote e a cenoura, né? Que ele vai falar assim, a cenoura são as recompensas, o chicote é a punição. E que a gente muitas vezes dá a recompensa para o aluno assim, ó, se você fizer isso, você recebe aquilo. Então, desde que, aí você... Né? E ele diz assim, o correto é você, agora que você, né, fez isso, agora que você atingiu tal objetivo, você merece isso. Então que isso muda um pouco a lógica das recompensas. Né? Ele fala das experiências dos pesquisadores numa escola, sobre alunos que desenhavam espontaneamente, com autonomia, e os pesquisadores foram lá, interviram naquele processo, e depois os jovens não conseguiam mais desenhar, as crianças não conseguiam desenhar mais espontaneamente. Justamente porque foi oferecido prêmios, né? Então ele fala que desde que nem sempre funciona a longo prazo, só a curto prazo. E, segundo, considerar as recompensas intangíveis, os elogios são muito menos corrosivos. E terceiro, fornecer informações úteis, né? Trabalhar com a questão das regras, mas não na tentativa de controle, mas construir com esses jovens as próprias regras. E concluindo o trabalho, na parte da conclusão, o que se pode depreender de tudo isso aí é que a estruturação de um projeto gamificado tem que levar em mente os conteúdos, né, da pirâmide de Verba, né, a questão da hierarquia, da dinâmica, da mecânica dos componentes, aqueles elementos como aplicar. Né. O professor ainda continua sendo o maior responsável por uma aprendizagem significativa, então ele não pode se esquivar disso. Ele tem um papel relevante, ele precisa de formação, e essa formação precisa começar já na academia, né, quando ele vai se formar. A gamificação ela vem sendo entendida como uma abordagem, não só como uma técnica, então isso também a gente conclui do trabalho. Né? Não é só uma metodologia, uma estratégia, ela é uma ampla abordagem, precisa ser estudada e compreendida. A gamificação não é a solução para todos os nossos entraves na educação, mas ela tem um grande potencial motivador e desenvolvedor da aprendizagem. E o sistema de recompensas e punições, como fica claro em Henrique Pink, não se demonstrou a longo prazo suficiente, né, para cativar as pessoas, para motivar e para produzir efeitos benéficos. Ao contrário, muitas vezes gera até indisciplina. Né? Então, assim, inserir os princípios da gamificação na aprendizagem, nós vamos estar contribuindo para um ambiente saudável de cooperação, de competição. Né? Então, isso tudo gera uma maior dedicação. Então, isso também é concluído pela pesquisa. E também a gamificação não é só a utilização de jogos educacionais, softwares de aprendizagem, jogos eletrônicos ou então de tabuleiros na sala de aula. Não é só também a introdução só de elementos
pinçados dos componentes, né, como pontos, placares, ranqueamento, mas é muito mais, né? É uma ampla abordagem mesmo. E, por fim, né, aquela frase de Jesus que eu coloquei, a Anneliane até falou para mim, dá uma explicadinha melhor, né? Não se põe vinho novo em odres novos, né? Porque senão arrebenta os odres velhos, né? E o vinho se perde. Então é uma nova abordagem, precisa ser estudada, aprimorada, conhecida e por isso deve-se ir aos poucos. Não adianta chegar lá e despejar todo o conhecimento sobre gamificação numa escola, numa sala de aula, para os professores, num encontro, por exemplo, no conselho de classe, numa reunião de módulo, que os professores não estão preparados. Né? É preciso uma formação acadêmica, preciso formar novas gerações de professores aptos a estar trabalhando com os princípios da gamificação. Né? Então vale aí esse conselho, né, conselho, vou dizer assim, essa afirmação de Alves, né, que a gente tem que começar com o simples. Então a mais alta forma de sofisticação é a simplicidade. Então diz, né, comece pequeno, com a gamificação de uma atividade, depois crie um desafio para iniciar uma apresentação que seja relacionada ao seu objetivo instrucional, reforce acertos utilizando pontos, estabeleça uma competição que crie um desafio colaborativo para a solução de um problema, para o bem comum. Mas experimente, tem que começar. O professor que tem coragem ele tem que começar a gamificar, seja a sua atividade, seja a sua aula, seja o seu conteúdo, e assim a gente vai começando a construir esse projeto e a entender melhor o que seja a gamificação. Então é isso, concluo aqui minha apresentação, acho que estendi um pouquinho, né? E aí as referências que estão nessa apresentação. Eu só quero agradecer, né, a oportunidade, acho que assim, quando começou, né, como assim, a gente está recebendo algo, né, que é gratuito, né? E eu vim fazer, eu tive dificuldade, infelizmente, né, fazer o curso, né, por causa do trabalho da gente como professor, como você vê, não é fácil, né? Não sobra tempo para quase nada. Mas assim, sou grato à faculdade, a todos vocês, por essa oportunidade e por estar aqui agora, né, recebendo esse título aí de especialista. Muito obrigado aí também pelas considerações de todos. Até logo. Tchau para vocês. Obrigado. Tchau.